Benson Idahosa foi um influente líder religioso nigeriano, nascido em 11 de setembro de 1938, considerado um dos pioneiros do movimento pentecostal na Nigéria e em África, e fundou várias igrejas e universidades no país. Benson nasce em uma família pobre na cidade de Benin, na Nigéria. Ele frequentou a escola primária, mas por circunstâncias da vida, teve que abandonar os seus estudos para ajudar a sua família. Benson se converteu ao cristianismo aos 19 anos e começou a pregar o evangelho nas ruas. Um tempo depois da sua conversão, em um culto, o jovem Idahosa ouviu de seu pastor que, como cristãos, podemos ressuscitar os mortos em nome de Jesus Cristo. Ele saiu daquele culto inspirado com esta palavra e pegou na sua bicicleta velha, rodeou a aldeia inteira à procura de um morto para ressuscitar. Após cerca de 5 horas de muita procura e pesquisa, encontrou um bairro onde uma menininha acabara de morrer. O cadáver fora limpo e preparado para o enterro. Caminhou corajosamente até o pai da criança morta e disse-lhe: "O Deus a quem sirvo pode trazer o seu bebê de volta à vida. Você vai me permitir orar pela criança e trazê-la de volta à vida?" perguntou Idahosa. O homem ficou surpreso, mas ele concordou com grande entusiasmo. Entrou no quarto e subiu para a cama. A criança estava fria e morta. Com forte fé no Senhor, pediu ao Senhor que ressuscitasse a criança de volta à vida. Ele se virou para o cadáver e chamou pelo seu nome: "Levante-se, no nome do Senhor Jesus Cristo." O cadáver expirou poderosamente e a criança voltou à vida. Em 1960, Benson fundou a Igreja Evangélica da África, Evangelical Church of Africa, que rapidamente se espalhou por todo o país. Em 1971, ele fundou a Igreja do Evangelho Completo, Full Gospel Church, que também cresceu rapidamente. Além de suas atividades religiosas, Benson era um ativista social que lutava pelos direitos dos pobres e marginalizados. Ele também fundou várias instituições educacionais, incluindo a Universidade da Fé Cristã, Christian Faith University, e a Universidade Benson Idahosa. Benson era um homem de tanta fé, de tal maneira que todos os bruxos da Nigéria o temiam. Houve um episódio que um dos maiores bruxos da Nigéria estava na TV em direto a anunciar e convocar outros bruxos para a maior reunião dos bruxos na Nigéria. Idahosa correu rápido até a instalação daquela emissora e pediu para entrar no programa. Pegou o microfone da mão do bruxo e disse-lhe: "Esta reunião não vai acontecer em nome de Jesus. E se você voltar a repetir que vai acontecer, você vai morrer aqui e agora. Pois está escrito: ao feiticeiro não deixarás viver. Se tens dúvida, toma o microfone e fala que essa reunião vai acontecer. E se falares, vais cair aqui agora morto." Disse Idahosa com autoridade. O homem trêmulo pegou no microfone e disse: "Meus colegas, infelizmente a nossa reunião não vai se realizar." Idahosa também era conhecido como o inimigo número 1 da pobreza, tanto que, na década de 1970, o arcebispo Benson Idahosa comprou uma luxuosa Mercedes-Benz. Ele foi o primeiro pastor nigeriano e provavelmente o primeiro pastor em África a comprar um automóvel tão caríssimo de sua época. Isso rendeu-lhe muitas críticas e investigações que, por fim, a América, por intermédio da CIA, Central de Inteligência, entrou no caso. Naquela época, não era corriqueiro um pastor comprar uma viatura luxuosa daquela dimensão. Os cristãos naquela época associavam a pobreza e a miséria ao cristianismo. Eles entendiam que quanto mais miserável e pobre for o cristão, mais ele tem acesso para entrar nos céus.
padronizaram que o verdadeiro pastor é aquele que vive abaixo da linha da pobreza. Benson Idahosa foi um dos primeiros pastores na Nigéria a corrigir essa padronização com a sua fé e estilo de vida. Devido a essa sua ousadia, Idahosa era muito criticado. Os cristãos ortodoxos criticaram duramente Idahosa por ter comprado a Mercedes-Benz tão caríssima, e a polícia nigeriana montou uma forte tarefa para investigar Idahosa. Em resposta às críticas, Benson Idahosa tinha sempre as suas frases célebres quanto à miséria e à pobreza. O meu Deus não é pobre. Pobreza é uma autêntica falta de respeito. A pobreza humilha. É um grande contraste ter um pai rico e ser um filho extremamente pobre e miserável. A miséria não é boa coisa. Quando Idahosa ia sair do tribunal, um jornalista perguntou-lhe se com todo esse escândalo ele se arrependeu por ter comprado a Mercedes-Benz. Bem-humorado e com um sorriso nos lábios, Benson Idahosa respondeu: não me arrependo, e só comprei essa Mercedes-Benz porque era o mais caro que lá havia. Se houvesse um mais caro, com certeza eu compraria. E por favor, não meçam minha prosperidade com essa simples Mercedes. Em Deus, eu sou muito mais rico, acrescentou Idahosa. Eu ensino o cristão a buscar as riquezas sem ferir os princípios de Deus. Todos os que observaram e praticaram os ensinamentos financeiros de Idahosa, hoje desconhecem e não experimentam a miséria, quer na sua vida secular, quer nos seus ministérios. O gigante Idahosa havia estabelecido igrejas em toda a Nigéria e outros países da África, com filiais em todo o mundo, na Europa, na Ásia e na América. Lançou o ministério de televisão Idahosa World Outreach, que foi transmitido para uma audiência visual potencial de 50 milhões de pessoas. Idahosa também escreveu vários livros e realizava pelo menos uma cruzada por mês, com uma multidão recorde de quase 1 milhão de pessoas por noite. A primeira mega igreja de África foi construída por Idahosa. A sede do seu ministério é uma catedral com capacidade para 10 mil pessoas e foi também pai na fé de muitos gigantes nigerianos, como o bispo David Oyedepo, Paul Enenche, Johnson Suleiman e Chris Oyakhilome. Mas afinal de contas, quem é Chris Oyakhilome? Esse é mais um tema para o próximo vídeo aqui na Jornada de Fé.